Saudações a todos, o meu nome é Vinícius, sou aluno de Engenharia Elétrica da Universidade São Francisco de Campinas e continuando o nosso desenvolvimento dentro de circuitos lógicos, hoje eu vou estar abordando sobre contadores e registradores digitais. E no final do vídeo também vamos estar fazendo uma simulação dentro do software Proteus. Relembrando um pouco do conceito de contadores e registradores, ambos são construídos a partir de flip-flops e a diferença é que o contador ele é usado, para criar sequências de transição, enquanto o registrador ele manipula e armazena dados, sendo transferindo os dados como entrada serial para paralela, de serial para serial, de paralela para serial ou de paralela para paralela. Então, primeiramente nesse vídeo, nós vamos estar construindo um contador síncrono, módulo 5, que quer dizer que ele tem 5 posições e ele vai percorrer essa sequência aqui, no total 5 posições, de 0 ele vai para 2, depois para 3, depois para 5, depois para o 7 e então ele vai reiniciar essa sequência voltando aqui para o 0. Aqui nós temos a representação binária, Então, para fazer esse contador síncrono de módulo 5, onde nós teremos 5 posições, nós vamos necessitar de 3 flip-flops, que a partir de 3 flip-flops nós podemos construir um contador de até 8 posições. E utilizando apenas 2 flip-flops, nós construímos um contador de até 4 posições. Então, como são 5 posições, nós precisaremos de 3 flip-flops do tipo JK que estaremos utilizando no vídeo. Então aqui Q0, Q1 e Q2 representam as saídas dos flip-flops, dos 3 flip-flops, e sendo o Q0 o dígito menos significativo e o Q2 o mais significativo. E para facilitar o entendimento da operação desse contador, nós temos aqui um esquema que representa a sequência cíclica que ele vai estar percorrendo. Então ele vai partir do 0, vai para o 2, depois para o 3, para o 5, para o 7 e vai repetir esse ciclo enquanto nós tivermos pulsos positivos no clock. E aqui nós temos a representação dos dispositivos que vão compor esse contador. Então aqui eu tenho os 3 flip-flops, as 3 saídas onde vai sair a minha sequência e o clock ligado à porta de clock de cada flip-flop. Como é um contador síncrono, então o clock é ligado individualmente em cada flip-flop. Mas para que o contador percorra essa sequência, é necessário nas entradas J e K de cada flip-flop que haja um circuito combinatório que faça essa sequência ocorrer perfeitamente. Para que possamos determinar o circuito combinatório nas portas JK de cada flip-flop que foi mostrado anteriormente, é importante relembrar a transição de estados dentro do flip-flop JK. Então, quando eu tenho 0 e 0 nessas entradas, ele vai manter o que eu tiver. Quando eu tiver 0 e 1, ele automaticamente vai para 0, 1 e 0 ele vai para 1, e 1 e 1 ele vai inverter o que eu tiver na entrada. E a partir dessa ideia de funcionamento, nós podemos construir essa tabela que vai mostrar os valores que eu vou ter em J e K de cada flip-flop quando eu tiver uma transição de estados. Pois, como estamos falando de um circuito sequencial, a transição de estados é levada em conta. Partindo desse princípio, eu peguei aquela tabela inicial que tinha a sequência e as 3 saídas e eu adicionei também o J e o K de cada flip-flop. E essa parte aqui, a partir dessa coluna para cá, eu preenchi a partir daquela tabela de transição. Então, você olha a transição em cada saída e vai preencher o JK referente. Por exemplo, nesse primeiro caso, na saída Q2, eu tenho uma transição, quando eu mudo de 0 para 2, que é o que eu quero para minha saída, eu vou mudar de 0 para 0 na saída Q2. Então, eu vou preencher aqui com 0x, que era o que estava dizendo na outra tabela.
E, por exemplo, aqui em Q1 eu tenho uma transição de 0 para 1. Então eu vou colocar aqui as minhas entradas do flip-flop 1, eu vou colocar 1 e X. E assim por diante em todas as outras transições de estados nas minhas três saídas Q0, Q1 e Q2. É importante lembrar também que quando chegar aqui ao último algarismo da sua sequência, você tem que fazer a transição considerando que ele vai daqui lá para o início. Então aqui eu vou considerar a transição de 1 para 0. Então aqui é x1. Como já sabemos também, dentro de três algarismos possíveis, eu consigo representar números entre 0 e 7. Mas aqui eu coloquei só alguns, eu coloquei o 2, o 3, o 5 e o 7, e entre eles ficam faltando alguns, o 1, o 4 e o 6. E esses eu vou adicionar aqui no final e considerá-los como se a partir deles eu transicionasse de volta para o zero, para que a minha tabela fique completa com todas as possibilidades. Portanto, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz para o 7, eu vou considerar que do 0 aqui que está no 1, eu vou de volta para o 0. Então aqui nas entradas JK eu tenho 0 e X. Em seguida, no nosso próximo passo, nós precisamos simplificar os valores que nós conseguimos em cada entrada JK de cada um dos três flip-flops. Então, o mais recomendado é pegar todos esses valores e para cada caso eu colocar em um mapa de Carnot para fazer a simplificação, e é o que faremos a seguir. Portanto, temos aqui para o flip-flop 2 as entradas J2 e K2, em que nós pegamos aqueles valores e colocamos no mapa de Carnot. E a partir dele, considerando o X ou não, o X é uma possibilidade que não importa, então você pode considerar ele para fazer a simplificação, e a partir dessas tabelas, desses mapas de Carnot, você vai determinando as saídas simplificadas, que você que será o circuito combinatório que você vai aplicar a cada uma dessas entradas. Então aqui eu tenho aqui para o flip-flop 1, a J1, a K1, aqui eu tenho para o flip-flop 0, que é o último, as entradas combinatórias simplificadas para J0 e K0. Então finalmente nós determinamos o circuito combinatório que nós temos que aplicar a cada entrada para que nós conseguimos obter na saída aquela sequência proposta no início. Então, é simplesmente aplicar isso aqui embaixo nesse circuito e observar as saídas. Então, aqui estamos no Proteus para simular o circuito. Eu já deixei aqui o circuito pré-montado para agilizar, e eu tenho aqui, como proposto, os três flip-flops, as três saídas onde vai sair a minha sequência, a entrada do clock, que vai fazer a operação, a mudança de estados em cada flip-flop, e as portas lógicas, que vai fazer a lógica combinacional nas entradas JK de cada flip-flop. Agora nós vamos simular para checar o funcionamento. Então eu tenho que obter na saída aquela sequência proposta. Então vamos lá. Ao dar um pulso no clock, ele vai forçar a transição de estados nos flip-flops e vai mudar a minha saída. Então, eu passei de 0, 0, 0 para 0, 1, 0, que é o equivalente ao 2. Agora eu tenho na minha saída o 0, 1, 1, que é equivalente ao número 3. Em seguida, eu tenho o 1, 0, 1, que é equivalente ao 5. E finalmente nós temos o 1, 1, 1, que é equivalente ao 7. E após o 7, nós devemos reiniciar a sequência. O circuito deve reiniciar a sequência no 0, 0 e está aí perfeitamente funcionando. Eu deixei preparado aqui também, adicionalmente, para complementar esse vídeo, um circuito registrador de deslocamento. Como eu havia citado no início, esse é um circuito que ele vai armazenar os dados que eu colocar aqui de forma serial e vai mostrá-los aqui de forma paralela. E como é um registrador de deslocamento, ele vai deslocar o valor que eu tiver aqui na minha primeira
saída para as outras e até a última aqui, e depois esses dados serão perdidos. Então agora eu vou simular também esse circuito, coloquei aqui para rodar. Então eu tenho aqui na minha entrada do primeiro flip-flop o 0, então ao eu acionar o clock em todas os flip-flops, esse 0 ele está sendo transferido, né, para as saídas seguintes, mas como é 0 nós não conseguimos, né, notar a diferença, mas ao colocar o 1 nós vamos perceber que esse 1 ele será deslocado e armazenado ao mesmo tempo nas saídas dos flip-flops seguintes, e assim por diante nós podemos estar fazendo qualquer sequência. Bom, era esse o objetivo desse vídeo, trazer uma simulação de um contador e de um registrador de deslocamento, que são dois componentes muito importantes dentro do assunto de circuitos lógicos. Espero que você tenha gostado, agradeço pela atenção e bons estudos.